compreender. Nosso texto hoje é Lucas capítulo 16. Nós vamos trabalhar a versão NVI. E o que a gente vai aprender aqui, irmãos? Nós vamos aprender uma doutrina bíblica que está mal explicada no sistema religioso, tanto pelos sectários quanto pelos crentes de modo geral. Então a gente vai estudar. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mais paciência. Como eu não estou aqui para agradar ninguém, como dizia o professor Olavo de Carvalho, eu estou aqui para pregar o Evangelho, eu pregarei o Evangelho. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos lá então. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de dar alguns conceitos para vocês. Conceitos esses que serão necessários. Tá? Nós, como cristãos, acreditamos na ressurreição dos mortos, certo? Alguém aqui tem dúvida da doutrina da ressurreição? Não, né? Então vamos lá. A ressurreição dos mortos é a doutrina bíblica de que os mortos voltarão a viver, de modo simples. É só isso que você precisa guardar. Não precisa muita técnica para isso. Os mortos voltarão a viver. Quem crê nisso? Amém. A nossa garantia foi a ressurreição de Jesus. Essa é a nossa garantia. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. É o que o apóstolo disse. Agora, existem algumas religiões que pregam uma doutrina diferente. E você precisa compreender essa doutrina diferente, porque eu sou assim bastante liberal, irmãos. De modo geral, eu não tenho muito problema, né, em ficar me apegando à letra, nada disso daí. Mas ao mesmo tempo tem doutrinas que precisam ser entendidas, que o cristão não entende que essa doutrina é para ele. Tudo bem? Essa doutrina que eu falo agora é a doutrina da reencarnação. Tá bom? Se eu perguntasse a você, você sabe a diferença entre reencarnação e ressurreição? É muito simples. A ressurreição, os mortos voltarão a viver. A reencarnação, ela prega diferente. Ela prega que uma pessoa que morreu, ela volta à vida em um outro corpo diferente. Tem alguns mais extremistas que pregam, inclusive, o retorno à vida em formas de vida diferentes, como por exemplo em animais, insetos e assim sucessivamente. Algumas religiões que pregam a reencarnação, nós temos aqui, por exemplo, o hinduísmo, nós temos o budismo, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso aqui, porque, irmãos, nós estamos tratando de uma parte muito grande do mundo. Né? Pessoas no mundo inteiro acreditam assim. E essa doutrina, ela é uma doutrina complicada no sentido de que a Bíblia é muito clara. Você não tem como crer em reencarnação e crer em ressurreição. Todo mundo consegue separar isso aí na cabeça? Não tem como você crer em ressurreição e reencarnação. E a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, olha como existe problema nesse negócio. A condicional para a salvação é crer no Senhor Jesus e no seu coração você crê que ele ressuscitou dos mortos. Aí está salvo. Então, quem crê na reencarnação não consegue crer na ressurreição de Jesus. E aí tem problema com a salvação. Os irmãos conseguiram compreender essa relação? Amém? Então nós temos o hinduísmo, o budismo, o jainismo, sikhismo, o espiritismo, né? Tudo que termina com ismo, irmão, na verdade são sistemas, tá? Sistema religioso, né? Taoísmo, e principalmente ali no Oriente, né? Parte oriental do mundo, o pessoal acredita bastante nisso daí. Quais são as ideias envolvidas e pontos comuns dentro da crença da reencarnação?
As crenças são as seguintes. Primeiro, conhecido como Sansara, é o ciclo do nascimento e da morte. A maioria dessas religiões acreditam que as almas passam por um ciclo de nascimento, morte e renascimento, que é conhecido como Sansara. Esse ciclo ele é visto como um processo contínuo de evolução espiritual. Basicamente essa é a base do negócio. Ou seja, o cidadão não conseguiu evoluir aqui, ele tem que voltar para continuar. Certo? Essa é a ideia. Associado a esse conceito de Sansara, nós temos o conceito do karma. A crença do karma, ela é central também nessas tradições que creem na reencarnação. O que é o karma? O karma, ele se refere às ações de uma pessoa e suas consequências, influenciando diretamente as futuras reencarnações. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, uma pessoa má, como Adolf Hitler. Ele vai ter que reencarnar em algo que seja muito ruim, né, para ele poder tomar uma lição e ir melhorando como gente. Essa é a ideia que traz, tá bom? Até que a pessoa ela chegue em uma evolução espiritual, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque é importante que nós vamos falar sobre a parábola ou a história do rico e do Lázaro, e lá trata do pós-morte também. Então a gente precisa entender isso, certo? Então nós, como cristãos, rejeitamos a crença na reencarnação. Amém? Tá claro isso para os irmãos? Tá claro, irmãos? Amém? Então beleza. Quem crê, ancião? Bom, cada um tem direito de crer no que quiser. Nós não somos dogmáticos. Mas vamos trabalhar então agora. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção agora na parábola do rico e do Lázaro, que não é só a parábola do rico e do Lázaro. Eu normalmente costumo explicar o seguinte: Jesus não tinha problema cognitivo quando ele conta uma história antes e conta uma depois. A Bíblia também não contém relatos fúteis. Então a gente precisa compreender a relação de um com o outro, e a gente vai começar do capítulo 16, no versículo 1 de Lucas. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico, nós vamos ler direto, tá, querida? Até terminar essa. Aí eu vou dar uma explicação dela, e depois a gente vai entrar no rico e no Lázaro, explicar a doutrina e depois fazer a aplicação da parábola. O administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Nós vamos ler direto. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo. O que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradias eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhe disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde então o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente.
É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra comete adultério. E o homem que se casar com a divorciada comete adultério. Aí, parei. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui, porque Jesus ele dá uma sequência e a gente precisa trabalhar essas questões. Em primeiro lugar, irmãos, essa parábola do administrador desonesto ou administrador infiel, ele vai tratar acerca de um homem. Eu já vi muita gente tentando explicar essa parábola e, ao mesmo tempo, o pessoal vai tentando... É um negócio estranho que eles fazem. Eles vão tentando justificar Jesus. Eles vão tentando justificar Jesus. Porque Jesus não está ensinando isso, porque Jesus não ensina ninguém a ser desonesto, ou coisa parecida. O pessoal começa a tentar fazer um monte de coisa. Problema, não entendeu nada da narrativa, não entendeu nada do que está acontecendo ali, não entende fundo histórico, não entende cultura, não entendeu nada. Mas eu já vi um monte de crente tentando explicar isso aqui. Então eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, foi exatamente isso que Jesus disse. Eu sempre digo, irmão, assim, não é que Jesus quis dizer. Somos nós que queremos dizer. Jesus não, Jesus diz o que ele diz e acabou. Amém? Porque Jesus aqui, ele estava querendo dizer isso. Não, irmão, ele estava dizendo isso. Ele contou essa parábola do administrador infiel com um objetivo. Jesus não está justificando a infidelidade dele. Jesus não está incentivando você a fazer a mesma coisa lá no seu trabalho. Então o que é que Jesus está mostrando? Jesus, ele está mostrando algumas qualidades que esse administrador tinha e que é interessante que a gente copie. Por exemplo, olha só o cidadão. Ele cuidava, ele tinha autonomia para cuidar. Aí chega uma hora, ele começa a roubar o patrão. Literalmente. É assim que funciona a coisa. Aí ele fala assim, o amo chega e fala assim, mas e esse negócio aí que você está fazendo? Está ficando louco? Vai me mandar embora agora. Aí ele corre e vai lá buscar fazer um desconto para o pessoal que está devendo para o patrão dele. Para quê? Porque ele é um preguiçoso. Ele fala assim, trabalhar eu não aguento. Acostumado na boa vida, sentadinho lá, sempre administrando. Eu não quero trabalhar. Mendigar eu tenho vergonha. Então eu já sei, eu vou dar mais uma outra volta no meu patrão. É simples assim, estava dando uma do outra. E aí que Jesus disse, quem é fiel no muito é fiel, quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Quem não é, não é, e acabou. É uma questão de caráter. É o que Jesus está mostrando aqui. Então, esse cidadão primeiro, ele foi bastante prudente, ele foi astuto naquilo que ele estava fazendo. Ele também demonstrou que ele não era fiel nas pequenas coisas, assim como também não era fiel nas grandes coisas. E depois, nós percebemos que Jesus ele coloca a questão de servir a dois senhores. Olha só a inteligência de Jesus aqui, irmãos, nesse negócio. Servir a dois senhores. Aqui é o seguinte, funciona assim. Aquele cidadão, ele estava tentando servir ao amo dele, que ele conseguia servir, e ele estava também tentando servir a si próprio. Ou seja, ou ele fazia certo, ou ele fazia errado. Não dava para fazer errado e certo ao mesmo tempo. Essa é a ideia de Jesus. Ou seja, ele não conseguia servir ao patrão dele sem roubar, na concepção dele. E ele não conseguia servir a ele mesmo sendo honesto. Porque ele considerava que de um lado ele perdia e do outro lado ele ganhava. É por isso que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. E aí Jesus ele trata dessa questão aqui do dinheiro, que é uma questão interessante, irmãos, e que o pessoal ainda não entendeu. O pessoal ainda não entendeu isso daí. Eu tento às vezes explicar, eu explico, mas o pessoal não entende esse negócio. Funciona assim, ó. Tem gente que ainda pensa que é dono de alguma coisa. Tem gente que ainda pensa isso. Nós não somos donos de nada.
O poeta Jorge Aragão tem uma música que ele diz: nada, nada é meu, nem o pensamento. Se você for analisar, porque o que eu estou pregando aqui, inclusive, não é pensamento meu, é de Jesus. Ou seja, eu faço como dizia Sir William James, um dos grandes psicólogos aí do final do século XIX, início do século XX. Ele dizia que ele era uma das mentes mais medíocres que existia, sendo considerado um prêmio Nobel da época, né? Nada é nosso, irmãos. Agora, essa ilustração aqui, ela nos traz uma atenção importante, que nós somos mordomos. Para isso, é importante que você conheça a cultura antiga. Como ser mordomo? O que era ser um mordomo? Nos Estados Unidos, nos filmes norte-americanos, é muito comum a gente ver um mordomo, né? Normalmente ele se chama Jarbas, no desenho do Pica-Pau, e ele vem com a bandeja, tal, servir ao amo, e ele cuida da casa do amo e assim por diante. Lá antigamente era mais ou menos a mesma coisa, irmão. O mordomo, ele tinha que cuidar dos bens do amo. É por isso que você vê esse mordomo com autonomia para poder rabiscar a conta. Entenda, o problema dele não era rabiscar a conta diretamente, o problema dele já vinha de antes. O problema dele já vinha antes, isso que eu estou ouvindo de você não é bom. Opa, ele vai me mandar embora, vou dar um jeito então. Aí ele dá o jeito, aí ele começa a reduzir, dar desconto para o pessoal, porque ele tinha essa autonomia para dar esse desconto. Essa é a ideia. E aí Jesus fala assim: bom, tá vendo como o camarada foi inteligente? Ele foi pego no contrapé, e agora ele deu um jeito de arrumar a situação para ele. Tipo, você lembra quando você devia 80 batos lá pro meu patrão, coloquei 40 para você? Ah, lembra então, deixa eu dormir na sua casa hoje. Essa é a ideia. E aí Jesus fala: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então o mordomo, ele tinha autonomia para cuidar, certo? Ele não era um simples empregado, ele tinha autonomia. Assim também, agora eu trago para nós, assim também somos nós. Nós temos autonomia para usar tudo o que nós temos. Temos autonomia para usar, mas não é nosso. Quem está me acompanhando? Amém? Não é nosso, irmãos. Por exemplo, você vê esse menininho aqui, aí você fala assim: é filho do pastor Johnny. É filho do pastor Johnny, e da Natália também. Aí o que acontece? Só que ele é de Deus. O Johnny é só um mordomo de Deus cuidando desse menino. Só. Estão compreendendo isso? Os nossos bens materiais são de Deus. Nós somos mordomos de Deus. A gente trata das coisas de Deus. Olha, você entende por que Deus, ele detesta tanto, está nos 10 mandamentos, né? A cobiça. Porque na verdade, irmãos, nada é nosso. Tudo que nós temos que administrar. Somos mordomos. E isso aqui eu acho muito legal, porque o pessoal também não entende, mas eu explico. Pensa aí no Elon Musk. Como diz o Maduro, Elon Musk. O Elon Musk, ele é um dos caras mais ricos do mundo. Mas aquilo lá é dele? Não é. Porque quando ele morrer, e a gente vai ver a explicação técnica depois do rico e do Lázaro, eu vou explicar a doutrina e vou explicar a aplicação. Quando ele morrer, irmão, ele não vai levar nada daquela fortuna dele, então não é dele. Deus colocou para ele. Eu não tenho dúvida disso, porque a Bíblia diz que inclusive a riqueza é um dom. É Deus que dá. Só que se ele viver com bom juízo, isso também vai refletir para ele lá na frente. Esquece essa ideia, irmão, que é só o pessoal que está dentro da igreja, que Deus trata, não sei o que. Esquece, Deus trata com todo mundo, em cada nação. O homem que o teme, ele faz o bem, ele é aceitável. Parem com essa ideia crentina, né? Essa ideia, por que não? Irmão, tudo é dom de Deus. O médico que você vai, ele está lá porque Deus deu o dom para ele da medicina.
Você entendeu? Eu, graças a Deus, tenho o dom de pregar, eu sei que tenho, pela graça de Deus, mas não é meu também. Você entendeu? Assim como o médico tem, o psicólogo tem o dom de poder curar a alma, e assim sucessivamente. São dons que Deus dá. Deus não está preocupado se você vai na igreja, casa de oração, se você não vai. Deus dá dons para que o homem sirva o homem. Fui claro? É para isso, irmãos. Então, nada é nosso. E aí Jesus Cristo, ele diz assim, olha, façam amigos por meio das riquezas injustas, porque um dia elas vão faltar para você. E você vai precisar ter amigos nas moradas eternas. Vocês viram esse texto? Põe esse texto lá para mim de novo, querida. Faz favor que nós vamos reconsiderá-lo. Então, presta atenção. Aquele mordomo lá, ele saiu fazendo amigo com o dinheiro do homem. Certo? O dinheiro era dele? Não. Você vai fazer amigo com as coisas de quem? Suas? Não, de Deus. Tá dando para compreender? Deve estar uns 2, 3 versículos para cima só, irmão. Tá dando para entender isso? Aquele homem ia fazer amigos. Sobe para o versículo 12 para mim, faz favor, irmã. Desce mais um pouquinho. 9, então põe lá no 9. Olha aí. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ponto. Jesus está fazendo uma comparação da maneira como aquele homem estava trabalhando e da maneira como nós devemos trabalhar. Tá bom? Usem as riquezas desse mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes amigos, os recebam nas moradas eternas. Quem são esses amigos então? Quem são? Será que só eu que entendi isso na Bíblia? Vamos tentar de novo. Você que está na internet aí também pode participar. Quem são os amigos? Façam amigos com a riqueza desse mundo ímpio, de forma que quando ela acabar, estes amigos, já estou dando a dica, os recebam nas moradas eternas. Quem são então esses amigos? Oi? Vamos lá então, vamos entender. Quem é que está nas moradas eternas? Quem é o administrador das moradas eternas? Quem é? Deus, irmão. Fala comigo, é Deus. Aí, viu, irmãzinha? A irmãzinha dá risada. Ela diverte na pregação também, né? Ela gosta. Então, é Deus que é o administrador das moradas eternas. Então, eu vou explicar o texto. Façam amigos por meio das riquezas injustas, para que quando essas os soltarem, eles os recebam nas moradias eternas. Conceito: as riquezas injustas não são nossas, elas são de Deus. E ele diz que nós devemos fazer amigos, ou seja, nós devemos devolver a Deus aquilo que Ele nos deu através da vida dos outros, tá? Então, quando você usa os seus recursos, quando você usa a sua força, quando você se deixa usar por Deus, você está fazendo amigos com aquilo que não é seu. Deu para os irmãos entender? Ficou facinho agora? Todo mundo entendeu? Então, irmão, coloque esse princípio na sua cabeça. Tudo é de Deus. E quando a gente usa em prol do reino de Deus, nós estamos fazendo igualzinho aquele mordomo lá, usando o que é de Deus para abençoar a vida do próximo. Amém? Ficou claro sobre isso? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? Tá tranquilo? Então beleza, é importante falar isso. Aí Jesus Cristo diz que você não tem que acumular riqueza na terra, tal, porque esse é paralelo lá de Mateus. A traça vem, rouba e assim sucessivamente, tá? Vamos lá pro finalzinho desse texto aí, querida. Não, volta um pouquinho só. Tem 2 versículos que eu não expliquei, mais um. Olha, irmãos, Jesus, ele tem algumas questões aí para tratar. E conforme eu disse para vocês,
na lei não existe palavra inútil. Tudo tem um objetivo. Então você só tem que entender o contexto da história. Jesus ele diz que é mais fácil o céu e a terra desaparecer do que cair da lei o menor traço. Jesus estava tratando da lei mosaica. Por que Jesus fala isso? Jesus, ele está dentro de uma história que serviria também para nós. Ele era o cumprimento da lei. Ele era o cumprimento da lei. E a lei apontava para Jesus. De modo que era mais fácil o céu e a terra passar do que Jesus não cumprir a lei. Essa é a ideia. E o outro versículo que ele fala sobre aquele que se divorciar da sua mulher tal, e casar com outra comete adultério, é porque havia dentro da concepção judaica, naquela época ali de Jesus, se você ler Mateus capítulo 19, você vai entender isso, a concepção ali é que o judeu, o fariseu, ele trocava a mulher por qualquer outra mulher mais bonita. Está entendendo, varão? O fariseu, ele chegava assim e a mulher dele deixou queimar o feijão. Tem irmã que já queimou feijão, hein? Várias. Então vocês não podiam casar com os fariseus de jeito nenhum, viu? Se fosse casar com aquela lá, deu até tchau, ó. Tipo assim, eu queimo todo dia. Vai pensando que é moleza, Bela. Aí, pessoal, olha só que coisa legal. Aí o fariseu chegava em casa, aquele cheio de feijão queimado, o fariseu falava assim, ó, queimou o feijão, irmãzinha, carta de divórcio pra você. O fariseu fazia isso. Aí o fariseu ia lá e arrumava uma outra, mais novinha. Porque o camarada quando vai ficando velho, vai ficando abestalhado, pega isso de exemplo pra você, irmão. Ele quer mulher novinha. Sabia disso aí? Ele quer mulher novinha. Aí o fariseu olhava assim e falava, opa, a filha do meu amigo fariseu já está mocinha. E minha mulher está queimando feijão. Vou dispensar ela. Era essa a ideia. Por isso que Jesus fala essa questão. Ele coloca, né? Ele dá um vácuo aí e fala isso. Por quê? Olha como é que é inteligente a leitura. Próximo versículo. Não, o antes, um pouquinho. Os fariseus... Vai lá um pouquinho. Acho que é um antes. Um antes. Mais um. Isso. É mais um versículo, 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam dele. Então Jesus está trazendo um conjunto de doutrinas ali. E os fariseus estão zombando de Jesus. Aí Jesus fala, está zombando de mim? Então peraí, que eu vou dar esse ensinamento do dinheiro, mostrar para eles que o dinheiro deles não está com essa bola toda e que nem deles é. E vou aproveitar e vou apontar mais dois problemas que eles têm aqui, que eram esses. Claro? Entendido? Maravilha? Alguma dúvida? Então tá bom. Então vamos continuar. Agora nós vamos entrar na parábola do rico e do Lázaro. Eu tenho a explicação da aplicação prática para a nossa vida. E nós temos a aplicação técnica da parábola. Tá? Que eu disse que vai desagradar os sectários, mas também vai desagradar os crentes, o que eu vou pregar. Mas o cristão vai entender e vai ficar satisfeito. Vamos lá. Essa aí eu vou um pouquinho mais devagar, irmãzinha. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que compreender uma coisa. Vou dar um conceito. A palavra parábola. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter para poder entender isso aqui que eu estou pregando. A palavra parábola. Sabe o que significa a palavra parábola? Essa palavra, em grego, ela significa colocar ao lado de. Ou seja, você coloca uma realidade ao lado de uma hipótese. Entende? Então ele pega uma realidade e coloca do lado de uma hipótese. Certo? Todo mundo entendeu isso? Amém? Então tá bom. Então, varão, dá um golinho de café para mim. Só um dedinho, faz favor. Já que os irmãos estão entendendo. Colocar ao lado de. Tá bom? Todo mundo está compreendendo? Irmão, vai lá, irmão. Isso aqui dá trabalho. Isso aqui dá trabalho para explicar isso aqui. Você precisa entender. Vai chegar o dia da prova disso aqui. Você vai ter que passar nessa prova. Parábola. Colocar uma realidade ao lado de uma hipótese. Tá claro para todo mundo isso?
A história do rico e do Lázaro era a hipótese ou a realidade? Era a hipótese. A realidade qual era? A realidade era o momento vivido ali pelos fariseus. Porém, não dá para você pegar uma parábola e tentar tirar ela do nada. Sabe, tipo assim, isso não existe. Por exemplo, nós nunca fomos à Lua, concorda? Nós nunca fomos à Lua. Mas o pessoal fala que São Jorge mora na Lua. Não fala? O pessoal fala, não fala isso aí? Você fala que São Jorge mora na Lua. Aí você olha aquela lua bonita, aqueles negócios, eles falam que é o dragão deitado. Tal. Já viu o dragão, varão? Meu, vocês são terríveis. Esse café tá frio, varão. Vamos lá. Vamos para a história. Eu, quando era pequeno, irmão, ficava olhando para a lua e ficava vendo o dragão lá. Mas é claro que era coisa da minha cabeça, né? Agora eu pergunto para vocês, dá para mim criar uma parábola sobre a lua? Para vocês? Não dá. Ninguém sabe como é que é a lua. Dizem que o homem foi lá. Tenho minhas dúvidas. Mas, sei lá, não dá. Então eu tenho que criar uma realidade em cima do que existe. Certo? E é o que Jesus faz. Então essa discussão é parábola ou é história? Para nós ela não tem diferença nenhuma. Os sectários dizem, não, isso é apenas uma parábola. Os crentes dizem, não, isso é uma história. Quem entendeu que para nós tanto faz como tanto fez, se for parábola ou se for história? Não vai fazer diferença nenhuma, porque parábola é uma tese colocada ao lado de uma realidade. Então Jesus não ia tirar isso daqui do nada. E aí eu gostaria que vocês compreendessem também a forma como Jesus contava parábolas e a forma como Jesus contava relatos, para a gente poder entender. Aí eu vou explicar a doutrina, isso aqui é doutrina bíblica, você vai entender, vai saber o que nós cremos de verdade sobre o pós-morte, tá? Vamos lá. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Primeiro ponto, para você entender, só voltando aqui para a discussão parábola ou história. Tem umas crianças correndo lá fora, aquelas crianças vão cair, vão machucar, que Deus o livre, vai passar um carro e os pais estão aqui dentro escutando eu falar de parábola. Então, pega elas, por favor. Aí, ó. Olha lá, as belezas. Isso aí serve pra você, varão, quando você for pai. Quero seu filho correndo aqui no meio da igreja, não, hein? A irmãzinha. Viu, pessoal? Vamos lá, então. Ó, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Para começar, essa história já começa diferente das parábolas que Jesus falava. Tá? Só pra gente entrar na questão aí. Jesus está dizendo que havia um homem. É como se ele tivesse visto essa situação ocorrer em algum tempo. Estão me acompanhando? Amém? Vamos lá. E esse camarada, ele tinha umas qualidades. Lembra que na parábola do servo infiel, ele estava tratando de dinheiro? Todo mundo lembra disso? E ele entra tratando essa questão de dinheiro de novo, ó. Qual era a característica desse camarada? Ele era rico, ele se vestia de púrpura e de linho fino. Se bem que não tem nada melhor do que uma camisa de linho, né, irmão? Fala a verdade, uma camisa de linho é a coisa mais fina do mundo. E vivia no luxo todos os dias. Então o camarada era rico. Eu pergunto para você, irmão, tem algum problema de ser rico? Não tem nenhum. Tem algum problema eu usar camisa de linho? Porque se eu aparecer aqui de camisa de linho, o irmão vai dizer, ah lá, tá vendo? Não pode usar camisa de linho. Não é isso. Tem que entender o texto. Qual é a característica desse cidadão? Ele era rico. Então não tem problema o cara ser rico. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Próximo. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Volta aí. Olha aqui, irmãos, um problema desse rico. O problema desse rico. Ele tinha um coração duro. Aqui são alguns exemplos para a gente. Ele estava lá vestido de linho, os cães comiam o que caía da mesa, e do lado de fora do seu portão estava o Lázaro. E ele não tinha dó do Lázaro.
Vocês perceberam o problema desse cidadão? Então, o primeiro problema é, ele sabia da necessidade do outro, mas ele não se sensibilizava com o outro. Então nós podemos tirar uma lição inicial, de que nós temos que ser mais humanos. Temos que ser mais humanos. Quando nós observamos pessoas em situação de dificuldade, irmãos, nosso coração, ele tem que, sabe, ele tem que ficar cortado, não pode ser algo normal. Não pode ser algo normal. Eu não posso considerar normal passar pelo centro de Hortolândia, ou pelo centro de Campinas, ou de uma grande cidade, como eu estive em São Paulo ontem. Eu não posso me conformar a ver uma pessoa deitada no chão e simplesmente, para mim, está normal. Eu piso nela e vou embora, porque, afinal de contas, ela está até me atrapalhando no caminho. Vocês entendem isso, irmãos? O crente tem que ser sensível às necessidades dos outros. Ah, mas é difícil, eu já tenho os meus problemas. Eu também tenho. Mas, irmão, para e pensa, eu já falei sobre isso aqui. Para e pensa. É que vocês ainda são muito novos. Vocês vão chegar lá, e eu não sou tão velho. Quem já passou dos 30 sabe disso. O grande problema é assim, irmãos. Hoje, pega essa palavra aqui para você entender. Hoje nós somos ricos. Somos ricos. Sabe por quê? Quando eu comparo a fase de hoje com a minha infância, a irmã Vani, o pastor Roberto, o Mário, o Carlinhos, então, sabe muito melhor tudo isso. Poderia até dar uma palestra um dia para nós sobre esse assunto. Pode sim. Irmão, naquela época você não conseguia nem comer salsicha. Era comida de rico. Sabia? Mortadela, irmão, era comida de rico. Coca-Cola era bebida de rico. Você também lembra dessa época? Pai. A irmãzinha aqui não lembra, a irmã já nasceu, né? Beijo de ouro, bebendo Coca-Cola, bebendo Danone, né? Danone, aquelas comidinhas, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje nós não somos tão sensíveis ao sentimento dos outros, porque nós temos uma situação mais ou menos cômoda. A gente não é rico de ter dinheiro, de esbanjar, tal, mas nós temos uma situação mais ou menos cômoda hoje. Que naquela época de Jesus, ela não era cômoda. Para você ter uma ideia, Jesus conta uma ilustração onde o cara vai pedir um pão emprestado para o outro. Então imagina a miséria que era lá naquela Palestina. E eu já estive lá e até hoje o negócio não está muito bom lá não. O que ocorre nesse primeiro ponto aqui, irmãos? Olha, nós precisamos ter mais sensibilidade. Eu quero trazer a atenção da igreja hoje para isso. Não fique, irmão, olhando só para o seu umbigo. Não fique pensando só no que é seu. Tenha sensibilidade para com os outros. Tenha sensibilidade para com os outros. Porque era exatamente o que esse rico aqui não tinha. Ele não tinha empatia. Ele não se colocava no lugar dos outros. É dessa forma. Vamos para o próximo versículo. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Agora eu vou começar a explicar a doutrina. Depois eu explico a aplicação prática de novo. Agora é doutrina bíblica. Vamos falar sobre morte. Bom, nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição, certo? Qual é o conceito comum que você aprendeu na igreja evangélica? Conceito comum que você aprendeu na igreja evangélica. O cara morre e vai para o céu ou vai para o inferno. Certo? Esse é o conceito. Conceito que você aprendeu dentro da seita preferida que você tinha. O cara morre e ele vai ficar dormindo. Tá? Tá certo? Tá errado? Os dois estão errados. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Vou explicar o certo. O cara morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Conceito. Na cultura judaica, entendia-se, na cultura judaica dos dias de Jesus. Porque se você pegar, isso aqui é muito legal de você entender também. Se você pegar do período ptolomaico para trás, tá?
você vai ver uma visão judaica que não permite vida pós-morte, só a ressurreição. Período ptolomaico para trás. Isso eu estou me referindo à era do silêncio de Deus, depois de Malaquias. O que acontecia? Pega o Velho Testamento e tenta achar para mim um texto que fala que o camarada ele tinha algum tipo de benesse, céu ou inferno no Antigo Testamento. Não existe. Por que não existe? Porque essa doutrina não era comum para os judeus, eles não compreendiam isso. É mais ou menos, irmãos, igual a doutrina de Satanás. Sabia que a doutrina de Satanás é nova também? Sabia disso aí? O Antigo Testamento só fala 4 vezes em Satanás, usando como palavra opositor. Só. Essa é a visão de diabo que a gente tem, não existia no Antigo Testamento. Tanto é que os saduceus, eles não criam nem espírito. Então é importante a gente entender isso para a gente poder entender o que Jesus está falando aqui também. Certo? Ou seja, como era a visão do judeu antes de Jesus? Morreu, acabou. Era mais ou menos igual a visão das testemunhas de Jeová, igual a visão dos adventistas. É por isso que eles também erram, porque não conhecem o poder de Deus nas Escrituras. O camarada morreu, acabou. E você tem alguns textos que aparentemente até justificavam isso. Por quê que justificavam isso? Porque nós temos que entender que o Antigo Testamento, é como eu estava comentando com o irmão Mário, é um texto narrativo, ele está contando uma história. Então, por exemplo, a minha seita preferida pegava Eclesiastes capítulo 9, versículos de 1 em diante, e ali fala que eu já vou destruir ele, pode colocar lá, por favor? Ali fala que o camarada que morreu, não acontece mais nada na vida dele, está tudo certo, tal. Essa era a visão deles. Só que tem um problema, quando a gente pega Jesus na história. É assim, ó, você tem que ler o Antigo Testamento a partir de Jesus. Você não pode vir de lá para cá. Se você vir de lá para cá, você erra. Você tem que ir daqui para lá. Quem está entendendo isso aí? Amém. Você tem que ir de Jesus para trás. Se você for de lá para Jesus, você vai errar. Ó, cadê o Eclesiastes? Dediquei-me a tudo isso, cheguei às conclusões de que os justos e os sábios, bem como o seu trabalho, estão nas mãos de Deus, mas ninguém sabe o que espera, seja o amor, seja o ódio. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento, acontece com quem teme juramento de fazê-los. Para um pouquinho só. Vamos pegar de Jesus para trás. Jesus ensina isso? Jesus ensina que o que acontece com o homem bom também é o que acontece com o pecador? Não. Jesus ensina, por exemplo, que o justo, o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro são a mesma coisa? Também não. Então nós já temos problema com esse texto aqui. Se você pegar ele para ler olhando para Jesus, você erra. Você tem que pegar de Jesus olhando para ele. Entendeu? Tá entendendo, irmãzinha? Vai saber explicar depois? Pega o vídeo e assiste. Vamos para frente. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Além do mais, o coração dos homens está cheio de maldade, loucura. E a loucura o domina enquanto vive. E por fim, eles se juntam aos mortos. Para aí. Esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Você está percebendo? Qual é a visão do escritor aqui, que é o Salomão? A visão dele é a seguinte, é uma visão humana. Tipo, você pode ler o Eclesiastes, que é deprimente. Ele pega assim, ó, o rico e o pobre é a mesma coisa, o bom e o mal é tudo a mesma coisa, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo morrer. A cabeça deles era essa. Vocês estão compreendendo? Aqui não tem doutrina, não pode pegar esse texto para fazer doutrina. Esse é o grande erro dos crentes e dos sectários hoje. Pega o texto bíblico e quer fazer doutrina. Ah, mas está escrito na Bíblia. Meu amigo, tem um monte de coisa escrita na Bíblia que hoje não tem aplicação nenhuma. Você pega, estava discutindo com o Mário, pega a lei de Levítico. Qual é a aplicação para nós hoje? Então tem que entender. Ninguém está questionando a inspiração da Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. Eu estou ensinando vocês lerem a Bíblia e entender a Bíblia aqui, porque eu preciso do rico e do Lázaro para vocês entenderem. Então, ó, não dá. Esse texto não casa com Jesus, vamos para o outro. Um cachorro vivo é melhor do que um leão morto.
Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória cai no esquecimento. Vamos lá então agora, presta atenção. Os mortos nada sabem. Beleza. Ponto pacificado. Para eles não há mais recompensa. Isso é verdade ou é mentira? Do ponto de vista de Jesus? É mentira. Porque o morto tem recompensa. Então a Bíblia está contradizendo, ancião? Não. É só você entender que isso aqui é uma visão humana. Visão judaica. Judeu não tinha entendimento de doutrina bíblica. Está ficando claro? Está todo mundo comigo ainda? Alguém achou que eu estou falando que a Bíblia está errada? Não, né? Então tá bom. É porque tem uns cidadãos aqui da internet que a primeira coisa vão fazer o corte. Tipo a Marçal. Vão fazer o corte. Aí eles falam, o pastor lá estava pregando na igreja dele que a Bíblia está errada. Nada disso. A Bíblia é inspirada por Deus. O que eu estou dizendo é que se você ensinar do jeito que está escrito aqui, depois de Jesus, você está mentindo para quem você está ensinando. Foi claro? Vamos lá então. Próximo. Para eles o amor, o ódio, a inveja, muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso é certo ou é errado? A partir de Jesus? Errado. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E a ressurreição? Fica onde aqui? Está entendendo isso? Então, está errado. Próximo. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Irmão, não vou dar sentido espiritual nenhum nisso aqui, isso aqui é completamente material. Roupa branca na Bíblia sempre teve sentido de pureza, tal, mas não é só isso. Lá o povo gostava de roupa branca, simples assim. O calor lá é muito grande, você vai, imagina usar uma roupa preta, né? Vai abraçar muito mais o calor. Vamos para frente. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Jesus ensinou que a vida é sem sentido? Não. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realiza com esforço debaixo do sol. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça-o com toda a tua força, pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra, tão poucos são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riqueza, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Até aí tá bom. Até aí tá bom. Olha só, irmãos. Existe recompensa para quem está morto? Existe. Então, qual é a conclusão que eu sou obrigado a chegar do Eclesiastes? Que é um texto escrito do ponto de vista humano apenas. Todo mundo entendeu isso? Essa era a visão de Antigo Testamento, judaico. Deus não estava preocupado em ficar ensinando para eles doutrina bíblica. Era isso, só. Porque os sectários pegam esse texto, aí eles fazem um contraponto à história do rico e do Lázaro. Então, ou um texto está certo e o outro está errado, ou nós temos que ter uma explicação, concorda? Então, os dois textos estão certos. Um é para uma época e o outro é para outra época. Ficou claro para os irmãos? Por exemplo, eu posso acreditar em disco voador. Eu, quando era criança, eu acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Agora eu lembrei aquela música, varão. Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Sítio do Pica-Pau Amarelo, varão. Varão, vai pensando. Eu acreditava, irmão. Depois que eu cresci, eu parei de acreditar, não acredito mais. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que tem épocas e épocas. Na época de Salomão, era assim que eles acreditavam. Esse é um ponto que você tem que entender. O segundo ponto que você tem que entender é que a Bíblia não foi escrita para ficar dando doutrina para a gente no Antigo Testamento. Então você não pode construir doutrina a partir do Antigo Testamento nunca. Esquece isso aí. Não existe. Antigo Testamento era só para apontar para Jesus. Jesus chegou, tem que ler Antigo Testamento agora de Jesus para cá. Certo? Conceito, maravilha, todo mundo entendeu isso?
Está tranquilo para vocês? Vocês entenderam então que o Antigo Testamento não tinha nada a ver dessa doutrina? Então agora vamos para o nosso Novo Testamento. Bom, no Novo Testamento Jesus está contando a história. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Por que ele fala isso? Porque é o seguinte: o mendigo, ele vai para o seio de Abraão. Tem que dar mais um conceito. Visão judaica nos dias de Jesus. Visão judaica nos dias de Jesus. O seio de Abraão era o lugar da bem-aventurança. Todo justo ia para lá. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que os judeus discutem muito a questão de terem descendência com Abraão, de serem parentes de Abraão, de serem filhos de Abraão e coisas similares. Por quê? Porque eles sabiam que Abraão, abre aspas, estava num bom lugar. Essa é a ideia do judeu. Então, desenvolveu-se uma doutrina no judaísmo que Jesus não questiona, porque Jesus sabe que é daquele jeito. Qual era a ideia? Todos, quando morrem, vão para um só lugar. Seja bom, seja ruim. Porém, conforme nós vamos ver aqui na história do rico e do Lázaro, existe uma divisão entre bons e ruins e a maneira como estão. Essa é a ideia do texto. Isso aqui agora é dias de Jesus, já não tem mais nada a ver com o judaísmo isso aqui. Ele foi para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha que legal. Olha que legal isso aqui, ó. Os dois morreram ao mesmo tempo. Disse que o mendigo foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. Certo? Percebam. Por isso que eu acho fantástico o ensinamento de Jesus. Jesus, ele não deixa margem para você errar na interpretação se você prestar atenção no texto. Não tem margem para errar. Ó, morreu e foi para o seio de Abraão. Certo? Teoricamente, um lugar. E o rico também morreu e foi sepultado. Teoricamente, outro lugar. Certo? Errado. Os dois vão para o mesmo lugar. Quer ver? Ó? No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aqui nos dá a ideia, irmãos, que o pessoal desenvolve dizendo que a pessoa está no céu ou está no inferno sendo atormentado. E eu digo a vocês que nenhum dos dois. Não é essa a ideia que o texto está querendo dar. Vamos entender o texto. Próximo. Eu vou voltar depois, tá? Guarda bem esse número aí, 23. Então chamou o pai Abraão. Então chamou-o. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Vamos lá, irmãos. Primeira inconsistência. Se o rico estava na dimensão chamada inferno, que é a palavra Hades, se ele estava lá e o Lázaro estava na dimensão chamada céu, seria possível que eles se conversassem? Não teria como. Por isso que a gente tem que entender o texto. Vamos lá. Próximo. Depois eu vou explicar melhor o texto. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Mas agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então te suplico, pai. Aí depois a gente vai ver aqui que ele vai pedir para mandar o pessoal lá na casa do pai dele. Irmão, qual que é a ideia no Novo Testamento? Agora que a gente já leu. Eu preciso dar mais uns 2 ou 3 textos para você para entender isso aqui. Vamos para Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai nos ajudar a entender esse conceito aqui. Depois nós vamos em Apocalipse 6, 11. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Você percebe que esse texto ele já sai completamente fora do Eclesiastes? Completamente fora. Tem recompensa. O homem morre uma vez e depois disso o juízo. Regra geral, né? Porque os críticos dizem: mas teve gente que ressuscitou na Bíblia. Regra especial. Regra geral, para o homem é morrer uma vez, depois disso o juízo. O que acontece, irmão? Então eu vou explicar para vocês. Funciona assim. O Eclesiastes também nos diz que o corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que deu. Então no dia que eu morrer, vocês não precisam chorar. Pode ficar tranquilo.
Naquele exato momento eu acabei de chegar com o meu espírito na presença de Deus. Pode ficar tranquilo quanto a isso aí. Vai dar mais trabalho para o pastor Johnny, pastor Felipe, pastor Roberto, mas fiquem tranquilos. A igreja continua militante. Eu não vou ver, porque não tem visão para isso, de lá de cima, de onde eu estou. Mas vocês vão estar aí, tranquilos. Aí, irmãos, olha só que coisa interessante. O camarada morre, naquele mesmo momento o espírito dele é recebido para Deus. Do justo ou do injusto? O que acham os irmãos? Escutei alguém responder certo aí. Dos dois. É isso aí. Dos dois. Aqui, irmãos, existe já um juízo formado. Tá? Um juízo formado. Qual que é esse juízo formado? O cidadão morreu, ele era justo. Ele está no Hades. Assim como o Abraão e o mendigo. Os dois estavam no Hades, perceba. Só que Abraão diz que existe um abismo entre eles. Ou seja, os justos estão em um lado do Hades. E os ímpios estão no outro lado do Hades. Ah, ancião, mas está sendo atormentado? Então, irmãos, funciona assim, ó. Eu, inclusive, vai sair isso daí, logo no Pela Bíblia, que é o inferno segundo as Escrituras, que eu coloco. Ninguém está sendo atormentado, irmãos. E eu explico por quê. Porque ninguém foi julgado diretamente para ser atormentado. Esse pré-julgamento que nós temos aqui é um julgamento de bem-aventurança para onde você vai, o lugar que você vai. Sabe quando você chega na empresa? Você chega novo na empresa, não tem que separar o seu departamento? É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando você chega lá, tem que separar o seu departamento. Qual é o seu departamento? Ah, eu era justo, eu era crente, tal, estava lá, tá tudo bonitinho. Então você vai ficar aqui, ó, você vai descansar desse lado aqui. Ah, eu era o lampião. Então, lampião, você vai ficar lá do outro lado lá. Tá bom? Aí pronto. É assim que funciona. Como é que você sabe disso, ancião? É simples. Vamos lá para Apocalipse 6:11. Aguardando o julgamento. É isso aí. Todo mundo aguardando o julgamento. Esse dia eu estava explicando isso para o irmão Fabiano também, que me perguntou. Eu vou explicar já já. Me lembra aí depois para me perguntar o que o Fabiano me perguntou. Apocalipse 6:11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos, os irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Põe só no 10 um pouquinho para fazer contexto. Eles clamavam em alta voz. Eles quem? Os mortos no lado bom do Hades. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Aí vamos para o 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número daqueles que iriam morrer na tribulação. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus, os mortos, eles estão aguardando a sua ressurreição. Irmão, não faz sentido o camarada ir para o céu, senão você anula a ressurreição. Quem está entendendo isso? Amém. Não faz sentido o cara ir para o inferno, porque você anula a ressurreição. Está reservado aos homens morrerem uma vez, depois disso o juízo. João 5, 28 e 29. Põe lá para mim, por favor, irmãzinha. Não faz sentido. Os irmãos estão compreendendo isso? Não existe como. Você não pode dar tormento para ninguém. Oi? Tem tempo. Não, tem tempo. O tempo não para não. Ó, não fiquem admirados com isso. Está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Túmulo, irmão. A carne do cidadão foi decomposta. Quem está no túmulo é sinal de morte. Todos ouvirão a sua voz e sairão. Próximo, desse mesmo versículo. Os que fizeram boas coisas... Ou eu estou errado? É isso mesmo. Sairão os que fizeram o bem e ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Está clara a divisão entre justos e injustos. Ambos estão no Hades.
Hades, diga-se, mal traduzido na língua portuguesa por inferno. Pessimamente traduzido. O Seol e inferno, eu explico também, tem que dar essa base aí para vocês. Infernos vem de Jerônimo, na Vulgata Latina, que traduziu tudo que tem na Bíblia por mundos inferiores. Infernos, em latim, significa mundos inferiores. Aí, nossa língua se deriva do latim, pegaram lá e colocaram inferno em tudo que é passagem. Está errado. É por isso que a gente tem essa visão distorcida de céu e de inferno. Aqui hoje os crentes, inclusive, que eu sempre digo, né? Aí olha só que coisa interessante, irmãos. Então, os mortos, eu durante muito tempo, eu estou pregando isso para vocês hoje porque eu vou estudando as escrituras. Eu vou estudando. Eu gosto muito que bater papo com o Mário, embora nosso tempo seja curto, mas o Mário, ele me faz estudar. Ele me faz estudar. Ele fica perguntando as coisas, eu falo, caramba, isso aqui eu até já esqueci disso aqui, mas eu tenho que reestudar isso aqui agora para ver. E eu comecei a reestudar, irmãos, a condição dos mortos, porque eu não entendi uma coisa. Eu não entendi. Acho que quem foi meu aluno aqui vai se lembrar de uma frase que eu sempre disse, inclusive a irmã Maria Constantino, que está lá do outro lado também. Eu sempre disse uma frase, e a frase que eu sempre disse era assim, ó, que a dúvida que eu tinha era se havia consciência ou não. Essa, o Luiz lembra, né? Essa era a dúvida que eu tinha, eu não tenho mais, irmão. Existe consciência. De acordo com Apocalipse 6, de acordo com a história de Jesus, a consciência existe. Qual é o problema que a gente não entende? Eles estão descansando, e eu não estou pregando o sono da alma adventista. Tá bom? Estão descansando, estão em estado de repouso. Sabendo quem foram, sabendo que já estão aprovados por Deus, e quem está no lado ruim, temendo um julgamento, que talvez nós possamos colocar isso como a classificação do tormento. Temendo o julgamento. Por que eu prego isso, irmãos? É muito simples. Vejam só, você vê aí a racionalidade dos crentes. Faz tempo que eu queria pregar isso, eu só precisava fechar essa questão da consciência. Esta dimensão que nós estamos, ele não tem mais participação. Mas ele está em uma outra dimensão espiritual, porque quem comparece perante Deus é o Espírito. O corpo, meu, agora eu sou obrigado a usar Platão. Não estou querendo aderir à filosofia grega, mas eu sou obrigado a usar Platão, no sentido de que o corpo é o invólucro da alma. Nós temos o corpo exatamente para que nós possamos nos movimentar, para que nós possamos fazer acontecer. Agora, uma vez que nós chegamos na presença de Deus em espírito, esse corpo aqui foi decomposto, o que é que eu preciso agora? Eu preciso de um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus. Você entendeu? O que aconteceu com Jesus? Morreu, segundo a Bíblia, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu com um corpo glorificado, não foi isso? Sem corpo glorificado, irmão, você não consegue desfrutar benesse nenhuma, nem em céu, nem no inferno. Entende por que não tem ninguém sendo atormentado? Precisa de um corpo. Sem corpo não tem acordo. Os crentes entenderam isso aí tudo errado. Não tem como. Você precisa de um corpo. E esse corpo, ele precisa ser suportável ao tormento eterno. Porque haverá tormento eterno, ancião? Haverá tormento eterno. Ó, vamos lá. Explicação para você entender agora. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tem lago de fogo ou não tem? Tem. Isso é doutrina bíblica, irmão. Ninguém está sendo atormentado hoje. Amém? E ninguém está comendo uva no céu. Nem tocando harpa. Isso. Os que morreram estão aguardando a ressurreição. Considerados justos numa dimensão do Hades. Considerados ímpios em outra dimensão do Hades. Beleza? Então você, irmã Vania, a nossa saudosa Nath, está lá tranquila, sem problema. Mário sabe disso aí também. Está sossegada. Meu irmão que morreu, seus parentes que morreram. Fiquem tranquilos, irmãos. Na parte ruim só vai ímpio. Só ímpio. Tipo Saddam Hussein, Hitler. Esse pessoal, eles estão lá jogando um baralho essa hora, tal. Pô, mas nós matamos gente demais. Agora os bons estão tranquilos lá, todo mundo consciente, sossegado. Então, irmão, tem lago de fogo. Lago de fogo existe, existirá. Só que o lago de fogo é uma dimensão futura.
Por que não dá para ninguém ir para o Lago de Fogo hoje, ancião? Porque o Lago de Fogo ainda não foi inaugurado. Não, quem vai inaugurar o Lago de Fogo é o anticristo. Está lá no Apocalipse 19. É o anticristo que inaugura. Ele vai ser lançado, é o primeiro que vai ser lançado no Lago de Fogo. E o diabo, depois. Lançado no Lago de Fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, tá vendo? A besta e o falso profeta é lançado na volta de Jesus, né? E o diabo, ele ainda dá um tempo para ir depois. Eles serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Então, ponto aqui, irmãos. Não existe tormento sem um corpo preparado para o tormento. Coloque isso na cabeça de vocês. Certo? Se o cidadão pegar um corpo humano e colocar fogo, o que acontece? Queima. Certo? E o espírito dele, acontece o quê? Oi? Vai para Deus. Espírito, ruá, pneuma, vento, sopro, vida. Vai para Deus. Vai aguardar. Vai aguardar no Hades. A besta e o falso profeta, eles são a própria encarnação do demônio. Eles já estão preparados para o tormento. Próximo. Depois de um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Olha, isso aqui na teologia cristã é chamado do julgamento do trono branco, que é o juízo final. Conceito: nós cristãos não seremos julgados nesse julgamento. Nós já fomos julgados no tribunal de Cristo para a recompensa. Esse julgamento aqui, irmãos, é julgamento ainda para condenação. E eu vou falar uma coisa para vocês, também para salvação. Também para salvação. Porque não pode ser esse julgamento, ou você é absolvido ou você é condenado. Não tem como ser julgado. Se Deus vai matar todo mundo, então já está decretado, joga todo mundo no lago de fogo. Se ele vai julgar, é porque tem coisa nessa história aí. Vocês querem ver uma coisa? Dá uma pausa aqui, coloca aí para mim Romanos capítulo 2, versículo 14. Quer ver uma coisa, irmãos? A gente precisa ampliar a nossa mente, ampliar a mente, pra você entender a Bíblia, senão você não entende. Vamos lá. Funciona assim. Quando Jesus Cristo veio, o budismo já existia, as grandes muralhas da China já estavam construídas, o Japão já existia, aquele lado do Oriente já existia. Aquele pessoal morreu sem conhecer Jesus. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, que os índios encontraram com ele, né? Quando Cortés chegou lá na Espanha, no México, o que aconteceu? Presta atenção, varão, para você entender o que aconteceu. O que aconteceu? Todo esse pessoal aí, irmãos, eles não conheciam Jesus. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa galera morreu todinha antes de Jesus. O que aconteceu com eles? Está todo mundo sendo fritado no inferno? Vocês entendem a incoerência da doutrina que vocês aprenderam a vida inteira? Ninguém está. Esse pessoal está todo mundo, irmão, aguardando o juízo final. Olha aqui Romanos 2,14, Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Próximo. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles, disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Próximo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Tem julgamento ou não tem, aguardando lá na frente? Atos 17:31 agora, faz favor. Tem julgamento, irmão. Ninguém poderá ser atormentado e ninguém poderá ficar nas benesses que a religião prometeu sem um novo corpo. É simples isso. Olha só,
Pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele vai julgar o mundo. Crente não passa em julgamento. Ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo. É simples assim. Você entendeu onde fecha aqui a conta agora? Porque nós temos uns amigos que dizem, não, esse pessoal aí não estava predestinado para a salvação, está todo mundo no inferno. Ué, mas peraí, esse Deus aí tem problema, ele é pior do que nós. Concorda? Se ele resolveu mandar o pessoal para o inferno só porque o cara não conheceu Jesus, que culpa o cara tem de não ter conhecido Jesus? Aí eu vou recomendar de novo a leitura do livro Fator Melquisedeque, que conceitos que eu trago aqui também são desse livro. Você entendeu? Quer dizer, se o cara não conheceu Jesus e ele vai para o inferno, irmão, nós temos aí 4.000 anos de história que o inferno não tem mais vaga. Está saindo gente pelo ladrão. Então não, o projeto de Deus é diferente. Morreu na história, vai para onde? Para o Hades. Era bom, vai para o Hades. Era ruim, vai para o Hades. Dimensões diferentes. De Cristo para cá, inaugura-se, né, o que nós estamos chamando aqui de seio de Abraão. Até então, todo mundo ia para o mesmo lugar. Por isso que o Eclesiastes fala isso daí. Vamos lá para o próximo. Agora volta lá para o Apocalipse, querida. Apocalipse 20, para a gente terminar. Ó, o 13, por gentileza. O 12. O 11. O grande trono branco. Pronto, chegamos aqui. Agora o 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Pausa. Olha só, irmão, que coisa interessante. Agora o João, ele está dizendo que ele vê todos os mortos diante de Cristo para serem julgados. Todos os mortos aqui não significam os mortos em Cristo. Aí vem o texto que o irmãozinho citou aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os mortos em Cristo já ressuscitaram na vinda de Jesus Cristo. Os mortos em Cristo já reinaram com Jesus Cristo aqui no período milenar. Está tudo certinho na vida deles. Esses daqui são os mortos da humanidade. Esse pessoal que eu acabei de falar, que são os índios, o pessoal que morreu antes de Jesus, toda essa galera aqui está aqui, ó. Grandes e pequenos em pé diante do trono. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Concorda com o que Paulo disse? Sempre que pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, tais pessoas são uma lei para si mesmo, e elas estarão no dia em que Deus julgar o coração do homem através do meu evangelho. É esse pessoal aqui, pessoal. Eles vão ser julgados pelo que fizeram. Ô senhor, então você está pregando que o pessoal vai ser salvo por obras? Não. Estou pregando que eles vão ter uma boa condição por obras. Porque a salvação vai se dar por Jesus. Está claro isso para os irmãos? A salvação vai se dar em Jesus. O grande erro do crente é assim, é achar que só dá para salvar em vida. Salva em morto também, irmão. Depois de morto, salva. Aquele pessoal todinho que está lá, eles vão ter que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E tem gente que não vai querer reconhecer. Mas aqueles, todo joelho se dobrará e toda língua confessará abertamente a Deus. No juízo final só vai ser lançado no lago de fogo o cara com capacidade de diabo. Só. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Lembre-se, se estavam mortos, foram ressuscitados. Certo? Olha o texto. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então todo mundo volta, irmão. Todo mundo vai voltar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não esqueça disso. Essa divisão está clara na cabeça de vocês? Está tranquilo? Nós que morremos em Cristo, ressuscitamos juntamente na volta de Jesus.
quando Jesus está descendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 17. Os mortos em Cristo, que ressuscitam primeiro. Esse pessoal aqui é o resto do mundo. Por isso que é importante fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Para não estar nessa daqui, ó. Quem não tiver vai estar nesse rolo aqui. Julgado cada um de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Olha só que coisa interessante, irmão. A dimensão morte e a dimensão lago de fogo agora são completamente extintos. Tá? São lançados no lago de fogo, ou seja, eles não voltarão mais. Não voltarão mais. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Se o cidadão, ele foi lançado no lago de fogo, ele tem que ter sido lançado no lago de fogo porque ele já tinha um corpo preparado para aquilo. Então, o corpo da ressurreição, ele é preparado para a vida eterna. Sempre. Quer seja no lago de fogo, quer seja com Cristo, na eternidade. Deu para os irmãos compreender isso? Não tem esse negócio, o cara vai ser extinto para sempre. Os sectários dizem, não, isso é chamado de aniquilacionismo. Para eles o lago de fogo aniquila. Não vai aniquilar nada. Aí tem alguns que questionam, mas Deus é justo, se a pessoa pecou 40 anos na terra, ficará ele no lago de fogo? Ó, insensatos sectários, não sabeis que só vai para o lago de fogo aquele que optar por tal? Só vai para o lago de fogo quem optar, irmão. Deus está salvando na história o tempo inteiro. Deus não está preocupado em matar ninguém, não. Somos nós que queremos ver o povo no lago de fogo. Deus, ele quer salvar. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Esse cara ressuscitou lá, foi para o juízo final. Chega lá, cacique não conhecia Jesus, cacique gostou de Jesus. Está salvo, irmão. Vai matar ele para quê? Me explique. Sabe qual que é a única diferença que o pessoal não compreende? É que essa galera aqui nunca vai ter as benesses da igreja. Nunca vai ter. Só isso. Só isso. A igreja é o suprassumo de Deus, é a noiva do Cordeiro, é a representação do que Deus queria para o homem. Vocês são raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para a propriedade especial. A igreja, irmãos, vai ser uma espécie de um troféu, onde as pessoas vão olhar para a igreja, sentir falta de não terem os privilégios que a igreja terá. Eu entendo, isso eu, Edson Reis, o ancião, que os membros da igreja que estarão na eternidade terão acesso ao céu e à terra. Eu entendo assim, pelo que alguns estudiosos dizem. Terão acesso ao céu, terão a terra. Esse outro pessoal vai ficar só na nova terra. Ou seja, a igreja vai ter um monte de privilégio. Por isso, irmãos, que vale a pena a gente conservar a nossa posição como igreja. Igreja do Senhor Jesus. Esse pessoal vai ser salvo no final. Não vai ter problema para eles. Só que eles nunca vão ter o que nós tivemos. Uma primeira ressurreição. Um corpo igual ao de Jesus, 100%. Ancião, que base você prega isso? Eu prego isso com base no Apocalipse 22. Porque depois que passou todo esse rolo aqui, se você entrar no 22, você vai ver que esse pessoal não tem corpo igual ao nosso. Sabe por que eu digo isso? Porque lá está escrito que tem as árvores da vida, a árvore da vida, e as suas folhas são para a cura das nações. Esse pessoal ainda continua em um processo de aperfeiçoamento, ao passo que a igreja está intacta. Vocês vão entenderam? Essa é a ideia. Então, irmãos, funciona assim. O projeto de Deus, coloque isso aqui para vocês ficarem um pouco menos religiosos. O projeto de Deus é salvar. Deus, ele quer salvar o tempo inteiro. É o homem que quer dividir. Deus não depende de placa de religião para salvar ninguém. Você quer ver um detalhe? Eu vou fazer essa pergunta para você que está me assistindo aí do outro lado e para vocês que estão aqui. Quase todo mundo tem um parente que já morreu, concorda? Quase todo mundo tem.
Se Deus convidasse você, que está me assistindo agora, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, falasse assim, ó, você julga ele de que maneira? Favorável ou desfavorável? Quem julgaria desfavorável? Ninguém. Se você, embora humano, julga favoravelmente, por que é que Deus vai matar o cara? Para quê? Você está entendendo, Zezé? Vocês estão entendendo isso, irmão? Vocês entenderam a nossa doutrina? Essa é a doutrina bíblica. O resto é religião dividindo o povo. Só isso. Eu explico isso muito bem também no livro Tempo do Fim. No livro Tempo do Fim, eu acho que quando eu escrevi, eu ainda não tinha a concepção de consciência. Mas tem consciência sim. Tá? O que mais que eu tinha que falar? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Não? Ficou bem explicado? Vem cá, irmãzinha, explica para nós tudo que eu expliquei aqui. Não? Irmão, quando eu dou aula, eu digo o seguinte: quando ninguém tem dúvida, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Eu sei que é muita matéria que eu trouxe hoje para vocês, eu sei disso, mas eu acredito que deu para dar um vislumbre na questão de eternidade, deu para consolidar a doutrina. Amém? Então, irmãos, a nossa esperança é que Jesus morreu e foi levantado. A nossa esperança é que os nossos entes queridos voltarão com Jesus. E a nossa esperança é que as pessoas do mundo, Deus não quer matar ninguém. Deus quer salvar. E eles vão ser salvos, inclusive no juízo final. Discuti uma vez com o irmão presbiteriano, ele não concorda comigo não. Mas paciência, o irmão presbiteriano quer matar todo mundo também. Só eles querem ser salvos. Bom, paciência por isso. Deixa eu mandar um abraço. Bom, Deus abençoe vocês. Deixa eu mandar um abraço.